Foi? Foi. Bem-vindo a mais um podcast dos podcasts. Esse daqui é o episódio 39. Essa série eu desenvolvi por quê? Porque eu ouvi alguns podcasts em inglês e achava muito interessante o assunto, mas não existia nada sobre o assunto daquele jeito em português. Parece que quando a ideia era passada por um nativo era mais interessante. Então eu dei início para poder correr, para poder fazer caminhadas, porque eu não conseguia fazer caminhadas. Eu emagreci nessa época mais de 8 quilos, só ouvindo podcast, caminhando e correndo. E esses 8 quilos eu consegui perder em um pouco mais de um mês. Então eu foquei muito nisso e agora estou dando continuidade no episódio 39. Estamos em período de quarentena, ou seja, não faço mais isso correndo por aí. E não tem como correr em casa porque eu moro em um apartamento agora, então não tem como correr. E é no último andar, então se eu corresse ia fazer barulho pro apartamento de baixo. Mas o negócio é o seguinte, dá pra fazer muita coisa nesse período de quarentena, e uma dessas coisas é assistir TV. E você nem deve se envergonhar por dizer que assiste TV, a não ser que você esteja trabalhando também, né? E é o seguinte, eu estava ouvindo um podcast do learnenglishpodcast.com. É o podcast Aprenda Inglês. E é um dos meus favoritos porque no final ela faz umas perguntas de fixação e a Georgiana, a hostess desse podcast. Eu acho muito interessante. E toda vez que eu ouço, eu aprendo muita coisa em inglês. Aprendo vocabulário novo, eu começo a prestar mais atenção no inglês. E mesmo sendo professor de inglês há bastante tempo, há 8 anos sendo professor de inglês já. Então, é muito interessante. Então, ela falou sobre Netflix, ela falou sobre aprender inglês com as séries. Então, a primeira dica que ela deu, que é uma dica que também utilizo, é escolher uma série que você gosta do assunto. E a segunda dica é você escolher uma série que você vai aprender alguma coisa sobre pronúncia também. E há séries que não são tão boas para isso. Por exemplo, eu gosto do assunto de Vikings, que em inglês é Vikings. Mas para aprender inglês já não é uma série tão boa para praticar inglês, porque é um inglês diferente. Não é o inglês falado hoje em dia aqui. Por exemplo, Game of Thrones. Não é uma série tão boa para se aprender a falar inglês, porque tem muito vocabulário que não é utilizado normalmente hoje em dia. O sotaque é bem diferente, é uma coisa muito específica. Agora, série sobre, por exemplo, House of Cards. Ela citou essa série. House of Cards é uma série sobre política e a pronúncia é muito boa. As pessoas vão conversando. E se você quiser ir mais a fundo, tem uma dica a mais que eu dou, que ela não falou nesse podcast, mas é uma dica que eu utilizo, que é ir além do Netflix. Porque Netflix, querendo ou não, tem um script pronto. E a pessoa segue aquele script para fazer a cena e pronto. Agora no YouTube, se você entrar no YouTube, vou falar agora em português, se você entrar no YouTube, você consegue achar vários vlogs. E um vlog nada mais é que uma pessoa falando para uma câmera alguma coisa que está acontecendo. E ela vai falar de uma maneira muito natural. E essa maneira é tão natural que é como se fosse uma conversa com um amigo. Então, se você quiser e já está no nível intermediário, avançado de inglês, você pode partir para os vlogs e escutar com legenda em português, a legenda em inglês, a legenda automática do YouTube. Agora, voltando para o Netflix, é sempre interessante assistir sempre com legenda em inglês. Por quê? Quando a gente assiste com a legenda em português, a gente presta atenção no português que você está lendo. E dizem por aí, eu não sei se é verdade isso, mas eu vou falar mesmo assim, é o que eu ouvi. Não fica compartilhando isso, pode ser mentira, pode ser um argumento de venda de uma escola de inglês. Mas eu ouvia que quando a gente presta atenção na legenda, a gente perde 25% do filme. E assim, eu pelo menos perco muito do filme. Mas mulheres que têm a visão periférica talvez não percam tanto assim no filme, conseguem prestar atenção na legenda e no filme. Mas eu, por exemplo, não consigo. Se eu prestar atenção na legenda, eu fico olhando só na legenda e não presto atenção no filme. Se for um filme de ação, não faz sentido assistir com a legenda mais. Então, a dica é assistir com a legenda em inglês. Por quê? Com a legenda em inglês, você pratica a sua audição também, além da leitura.
Então o que você ouve, você sabe que está escrito, isso é muito bom, e você pratica a sua audição, porque tem palavras que você já conhece, mas não sabe como é que é a pronúncia correta, e automaticamente você treina a leitura e a audição ao mesmo tempo. Então é uma dica muito boa, foi a dica compartilhada pela Georgiana no podcast, e é uma dica que eu sigo também. Hoje em dia eu consigo assistir tudo sem legenda já, mas quando eu quero estudar alguma coisa, eu coloco legenda em inglês, para prestar atenção em tudo, para aprender tudo, para ouvir palavras diferentes, principalmente quando é um assunto que eu não domino. Por exemplo, se eu for assistir a série, eu acho que o nome da série é Suits, que é sobre advogados, eu não sei o vocabulário específico, então não faz sentido eu assistir sem legenda, porque eu não vou entender nada do vocabulário específico. Então eu vou ter que assistir muito e ouvindo, e eu vou ter que falar sobre aquilo, não tem como. Então assistindo com a legenda em inglês, a gente aprende mais rápido. Então a gente acaba ouvindo e vendo como é que é escrita, e a gente pega e absorve mais o conteúdo. Então, recapitulando as dicas: escolher uma série que você gosta do assunto. Segundo, escolher uma série que tem a ver com o que você vai aprender do inglês em relação à pronúncia e vocabulário. Não adianta pegar uma série de época, um filme de época, que aí não tem como, né? Você vai aprender um inglês que não se fala mais. E por último, é assistir sempre com a legenda em inglês ou sem legenda se você é um aluno avançado. E a dica extra é aquela que eu falei antes, que é a dica de, se você já é intermediário avançado, partir para os vlogs. E ir além das séries, porque série é scriptada, um vlog não, a pessoa vai falando, vai gaguejando, é que nem aqui, eu vou falando, vou pensando no que eu estou falando, faço pausas e respiro. No vlog é a mesma coisa. Então você se acostumando com o vlog, você se acostuma com a maneira que as pessoas falam naturalmente com os amigos, e isso é muito interessante para adquirir mais fluência no inglês. Então é isso. Então esse foi o episódio 139. O podcast dos podcasts tem uma característica de ser um podcast curto, menos de 15 minutos sempre. E até agora, né? Não sei se isso vai mudar, mas até agora é um podcast de menos de 10 minutos, menos de 15 minutos. E para o próximo episódio é sempre aleatório. Eu sempre abro o aplicativo. Se você quiser ouvir, inclusive, eu tenho o aplicativo Google Podcast. Então eu entro no Google, lá na loja, e baixo o aplicativo chamado Google Podcasts, e toda vez eu entro no aplicativo e escolho qualquer um relacionado ao que eu quero ouvir. Pode ser qualquer tipo de conteúdo, só coloco a palavra em inglês. Eu já pesquisei, por exemplo, sobre diabetes, e eu aprendi muita coisa naquele dia em inglês, coisas que eu não tinha por que aprender em português, mas em inglês automaticamente eu estou aprendendo e treinando. Então esse é o objetivo final do inglês para você. Não é você aprender inglês o objetivo, é aprender inglês para utilizar o inglês para aprender coisas novas. Continua sendo aprendizado, mas é aprendizado de coisas diferentes utilizando o inglês. Aí já é um outro nível do inglês, é o que eu chamo de quando você destrava o portão. Então, o meu objetivo de vida é destravar o portão de comunicação do Brasil com o mundo. Ainda está travado esse portão. Algumas pessoas conseguiram sair, mas é menos que 5% da população que sabe como é que destrava esse portão. Então, o objetivo é atingir mais pessoas, e um dos projetos para atingir essas pessoas é o podcast dos podcasts, que chama as pessoas a verem assuntos interessantes, ouvirem sobre assuntos interessantes, e depois fazer isso automaticamente sozinho em inglês, quando aprender mais inglês, por meio dos outros vídeos, das outras séries, do curso de inglês e CCI também, ou em qualquer curso de inglês, presencial ou online. Então varia de pessoa por pessoa para pessoa, com a maneira com que a pessoa gosta de aprender. Tem gente que não gosta de podcast, prefere ler um livro. Tem gente que não consegue ler um livro. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em ler, eu sou mais de ouvir, mas varia de pessoa para pessoa. É o chamado sistema representacional, que a PNL gosta de chamar, e o que eu gosto de chamar de sistema VACAD, visual, auditivo, sinestésico, auditivo, digital. Então é isso para o episódio de hoje, e vamos lá, vamos unlock the gate, vamos destravar esse portão de comunicação do Brasil com o mundo, e até o próximo episódio. Então, sou Caio Zéu, o seu professor de inglês e mentor de aprendizagem.